Há alguns meses, depois do capítulo 1000, voltou à tona o mistério da tal frase oculta de Roger e de Luffy. Muitos no Reddit, inclusive o Afric, que já citamos aqui em outros vídeos, meses atrás já falavam sobre a frase ser exatamente "Eu serei o homem a dar a maior festa que esse mundo já viu". Mas nesse vídeo eu vou ainda mais além com vocês. E se eu te disser que não só o propósito, mas o próprio tesouro One Piece se baseia nisso? Nesse vídeo eu vou virar a mente de vocês de cabeça para baixo. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Supernovas, do canal favorito do Eiichiro Oda. Eu sou o Léo e hoje um vídeo mais que especial. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o que é One Piece e como Sakendi Binks pode ter revelado a origem de Joy Boy e o que é o tesouro. Também vou contar sobre todo o significado que está por trás do tesouro e do propósito que ele carrega. Mas sem mais delongas, bora pro vídeo. Pra começar, Sakendi Binks é a música tão famosa que ouvimos pela primeira vez em Thriller Bark. Ela é conhecida mundialmente em One Piece e é capaz de fazer qualquer um que a escute festejar. Nela residem a maioria dos grandes mistérios de One Piece e o propósito misterioso que percorre toda a história. Eu vou analisá-la com vocês através de uma tradução que fizemos baseada direto do japonês para nossa língua. Vamos lá. Vou entregar o Sakendi Binks. Sigo a brisa do mar e o brilho das ondas. Além da maré, o pôr do sol faz barulho, o canto de um pássaro que desenha um anel no céu. A primeira estrofe já marca o início da viagem do primeiro Joy Boy. Sim, logo de cara. E o motivo reside no tal sake. Existe em One Piece um material raro que pode ser encontrado em Wano e em algumas partes do mundo. Ele parece ser muito resistente por ser usado nas armas do exército do Kaido e foi nomeado como ferro sake. Sabemos que foram os Kozuki que escreveram nos Poneglyph e assim como no navio de Roger, um Kozuki provavelmente estava no navio dessa viagem, escrevendo a história perdida. O fim dessa estrofe descreve exatamente o brasão dos Kozuki, um pássaro que desenha um anel no céu. Eles precisavam de um material que fosse tão resistente a ponto de nunca ser destruído, então usaram o ferro mais resistente de todos e o nomearam como ferro sake, o ferro dos Poneglyph. Sakendi Binks é a canção da viagem de Joy Boy entregando sake, a história de seu reino para que no futuro alguém entregue o tal sake em um certo lugar, depois de 800 anos. Vamos para a próxima estrofe. Adeus ao porto, a minha cidade natal. Vamos cantarolar com o Dom, enquanto o navio zarpa. Ondas de ouro e prata se dissolvem em salpicos, enquanto todos nós navegamos até o fim do mar. Essa é uma das estrofes mais evidentes sobre o Joy Boy, e eu vou explicar por quê. Dias após o lançamento do capítulo 1018, um usuário do Twitter postou uma foto de um livro chamado A Enciclopédia das Coisas que Nunca Existiram, que foi escrita por Michael Page. E surpreendentemente nela temos uma lenda sobre Joy Boy. Nessa lenda, Joy Boy nada mais é do que aquele que representou o desejo humano pela alegria e pela dança. Através de seu tambor e das suas extraordinárias canções, ele fazia com que todos dançassem e se alegrassem, fazendo-os esquecer de suas dores e de seus sofrimentos. Ele provavelmente viajou em um navio de escravos do oeste da África até o Caribe, e isso com certeza te lembra Nika, o deus do sol. Joy Boy provavelmente é o deus do sol e ficou conhecido assim em diferentes culturas ao redor do mundo no século perdido, sendo uma lenda mantida secretamente até hoje. Seguindo nessa óbvia inspiração do Oda, dá pra dizer que Sakendi Binks foi escrita por Nika Joy Boy, já que essa é uma música que faz todos dançarem e celebrarem, e foi uma das pistas deixadas por ele. E falando sobre os D, toda a misteriosa vontade que os cerca se originou desse tal garoto alegre. Pessoas como Luffy e Roger eram exatamente assim como foi Nika. Luffy desde o início da sua jornada desejava um músico no seu bando. Luffy sempre quis isso para poder dançar e festejar. Na icônica festa dos lobos em Skypiea no capítulo 253, que se chama Vert, a dança ao redor da fogueira é cheia de festa e de uma alegria contagiante, onde todos os lobos dançam. Os tambores não param de bater na onomatopeia Dom. Luffy dança na mesma posição do deus do sol e do Joy Boy daquela lenda. E no céu brilha ardente a lua em formato de D. Existem diversos significados nessa letra. Vamos cantar com o Dom, a canção das ondas. Como falei no vídeo anterior, Dom, romanizado do japonês, soa como Down. Grande exemplo disso é a ilha Down, ilha natal de Luffy, que romanizado se escreve Donto. E também existe a relação da meia-lua, a fase que representa o D, e as fases das luas dos outros reinos que compartilham relações com a lua e com os Poneglyph, como o povo do céu que veio da lua, Wano, a lua crescente, Zou, que extrai o poder da lua cheia, junto à ilha dos Tritões, pois todos eles também carregam um símbolo citado no vídeo anterior, o sol. Tom San, que possui as plantas da Pluton, também tinha esse sol em seu braço.
espaço. Todos esses reinos têm um único propósito, que é a liberdade. Joy Boy viajou pelo mundo aliando esses reinos em seu sonho. Ele entregou o sake, que eram os poneglyph, e deixou todos esses reinos cada um com um símbolo, o símbolo do seu sonho. Sonho esse que é o amanhecer, tão citado nesses reinos. E ele deixou a promessa de que um dia voltaria para libertar todos eles, afinal, Skype está isolada nos céus, Wano fechou suas fronteiras, a Ilha dos Tritões se mantém no fundo do oceano e Zou está acima de Zunisha, também isolada. Foi nisso que surgiu esse propósito, um sonho aparentemente impossível que causou a queda daquele reino, mas que precisa ser cumprido. Aquilo que ficou muito famoso entre nós e que na história podemos chamar de o propósito herdado. Chegou a tempestade do céu distante, as ondas estão dançando, rufem os tambores. Se você perder a coragem, essa respiração pode ser a sua última, mas se você esperar, verá o brilho de um novo amanhecer. O tal sonho e propósito é destruir a Red Line, que é uma coisa que é muito esperada e teorizada por nós fãs. Acredito que a Red Line ela não existia antes, o All Blue que existia quando o mundo era um único oceano, o estado natural. E é no lugar onde atualmente todos os mares se colidem que o All Blue deveria existir. Quando essa barreira for removida, ele será criado novamente. Por isso, existe a lenda do All Blue que muitos conhecem, mas ninguém nunca viu nesses tempos. Um mundo onde todos podem navegar em liberdade, e esse era o propósito de Joy Boy. Afinal de contas, o mundo espera pelo dia que ele libertará a todos. E esse empecilho precisa ser removido. Quando esse dia chegar, irá se originar a tempestade que os D trarão. Chegou a tempestade do céu distante. Nisso entram as armas ancestrais. Elas são conhecidas por ter o poder de destruir o mundo, e realmente elas têm, porém nas mãos erradas. Tom-san, que dizia vamos fazer tudo com dom, falou exatamente sobre isso, que não existe bondade nem maldade em navios, não importa a ruína que eles possam trazer ao mundo. Otohime dizia que no futuro viria alguém para ensinar Poseidon a usar seus poderes da maneira correta. Acredito que com as outras armas será o mesmo. Imagine comigo, quando a Red Line for destruída, os campos magnéticos vão ficar uma bagunça, o mar inteiro vai ficar violento e furioso, monstros marinhos de todas as partes do Calm Belt e do mundo vão se espalhar pelo mar, então Shirahoshi, a Poseidon, irá acalmá-los através dos reis dos mares, e o mar revolto irá começar a se acalmar onde estava a Red Line. Os céus ficarão uma bagunça, uma tempestade enorme cobrirá o mundo inteiro de uma forma assombrosa, e nesse momento, Uranus, que é mitologicamente conhecido como o deus soberano dos céus, irá acalmá-lo. Se Uranus seguir o nome a qual tem, com certeza essa arma terá o poder de controlar os céus. Mas peraí, falta uma coisa. O que destruiria a Red Line? Isso mesmo, Pluton, um navio de guerra tão poderoso que com um tiro destrói uma ilha, que reside em Alabasta. Pluton, o deus do submundo, será aquele que conseguirá com todo o seu potencial bélico destruir a Red Line. Talvez sejam necessários 2 navios para destruir as 2 metades da Red Line, e nesse caso Frank o construirá. Céu, terra e mar. O poder dessas armas, se usados da maneira errada, daria a qualquer um o poder de controlar o mundo como quisesse, e é por isso que não pode cair em mãos erradas. Ele deve estar na mão daquele que herdar o propósito certo. Todo esse cataclisma acontecerá, mas logo após ele virá o brilho do sol. Se você perder a coragem, essa respiração pode ser a sua última, mas se esperar, verá o brilho de um novo amanhecer. O sake de Binks eu vou para o mar entregar, o nosso navio segue cantando com um dom. Um dia, o que restará de nós serão apenas nossos ossos, afinal, a vida é um grande conto de risadas. Exatamente, em Sake de Binks já dizia o nome da ilha final que a gente nem esperava que fosse, Laugh Tale. E Laugh Tale está em um lugar bem abaixo do nosso nariz. Em One Piece, para se chegar a Laugh Tale, precisamos dos 4 Road Poneglyphs. Para acharmos uma ilha em um mapa, precisamos das coordenadas latitude e longitude. Porém, em One Piece, existem ilhas no céu e no fundo do mar, então precisamos de 3 coordenadas, X, Y e Z, que é a profundidade. Mas peraí, existem 4 Poneglyphs, e é aí que tá, na penúltima estrofe da música diz assim: o sake de Binks eu vou para o mar entregar. Hoje e amanhã me perderei a sonhar. Nunca mais vou encontrar a mão que está a acenar. Mas por que chorar? Amanhã virá o novo luar. Como dissemos antes, reinos compartilham relações com as fases da lua. A gente sabe que no nosso mundo a lua influencia nas correntes marítimas. Nami, na montanha reversa, nota a importância de seguir as correntes, caso contrário, eles colidiriam na parede. Já se perguntam por que o governo mundial até hoje nunca conseguiu chegar a Laugh Tale, não só pela leitura dos Poneglyph, mas por causa dela.
da Lua. Os poneglyphs vermelhos foram criados e protegidos por membros das alianças mencionadas que compartilham fase da Lua. E se esse tesouro tem a verdade que o governo mundial está tentando esconder, então faria sentido que a tal aliança lunar tornasse a Lua necessário para encontrá-lo. E é disso que o último poneglyph se trata. Ele conta sobre as fases da Lua e a fase da Lua necessária para que você entre na corrente marítima e vá até a ilha. Só que se você errar, você vai acabar colidindo com a montanha reversa. A minha aposta é que Laugh Tale está ainda mais profundo do que na Ilha dos Tritões, abaixo da montanha reversa, no fundo do mar, onde só as correntes marítimas mais profundas poderiam te levar a essa ilha. Inclusive, os reis dos mares conhecem esse caminho. Afinal, como é que eles sairiam da Ilha dos Tritões para voltar até o início da Grand Line e se encontrar com o nosso bando na recepção deles no Calm Belt? Quando Roger chegou a Roadstar, ele percebeu que a Log Pose ficou maluca. Nami disse que a Red Line seria como uma junção de muitas ilhas interligadas, a montanha reversa. Se a Red Line são várias ilhas interligadas, então deveria ter uma quantidade gigantesca de campos magnéticos, e isso deixaria a Log Pose maluca. Assim como você precisa subir no começo da história, você no final precisa descer. Tesouros na pirataria são encontrados em mapas pontilhados que te levam até o X. O X do tesouro está sempre no fundo da terra ou no fundo do mar. A Grand Line é a linha pontilhada desse mapa, e a montanha reversa e Laugh Tale são o X que você deve cavar ou descer para encontrar o tesouro. A ilha foi deixada ali, ela afundou dentro do mar, por isso ela precisa emergir no futuro. Aquela primeira tripulação de piratas estava prestes a partir e nunca mais se encontrariam, mas um dia alguém viria achar o tesouro chegando naquela ilha através do caminho da fase da Lua. Nunca mais vão encontrar a mão que está a acenar, mas pra que chorar? Amanhã virá um novo luar. E amigos, com certeza a fase que guia as correntes marítimas até Laugh Tale com certeza deve ser a fase da meia-lua, que representa a letra D. Mas agora vamos ao tesouro One Piece. Pink Sake é a pista deixada por Joy Boy junto ao mini All Blue que rodeia a ilha final, já que ela está na junção dos mares, e deixou ali uma mensagem com a verdadeira história desse mundo. O tesouro One Piece não pode ser desfrutado a não ser que o mundo volte ao seu estado natural, onde todos possam ser livres como quiserem. Como eu falei no início do vídeo, muitos teóricos no Reddit, inclusive o Efric, teorizaram que a frase do Luffy seria: serei eu a dar a maior festa do mundo, e eu aposto com vocês que essa realmente é a frase que o Luffy falou. Uma frase como essa, se dita seriamente, com certeza te faria rir. Porém, para alguém como Oden, que viveu a sua vida aprisionado em uma ilha, aquilo era maravilhoso, assim como foi para Yamato. Mas por que essa frase define o que é o One Piece? O tal Joy Boy da lenda era uma entidade festeira que fazia todos dançarem como ele. Nós sabemos através de Oden que há um vasto tesouro que estava diante deles e todos caíram na gargalhada em vê-lo. Roger, um homem extravagante e feliz assim como Luffy, desejou viver na época de Joy Boy e desfrutar daquele tesouro no tempo dele. Como sabemos, Joy Boy ou Nika foi aquele que deixou o tesouro. Sua profecia é de que um dia ele voltaria para libertar todos os escravos do mundo com seus risos e alegria. O mundo é escravo do poder do governo mundial, mas um dia isso vai acabar. O sonho de Joy Boy é a liberdade, mas ele trará isso em alegria. Sabe pra que Joy Boy quer destruir a Red Line e tornar todos livres nesse mundo? Para conhecer todos e fazer a maior festa que esse mundo já viu. O que eu aposto com vocês é que o tesouro One Piece nada mais é do que um vasto cenário enorme de um grande salão dourado, com barris de sake junto ao Real Poneglyph contando toda a história, todo o propósito em volta daquilo. Uma mesa gigante, um salão da maior festa de todos os tempos, onde haverão os mais belos e valiosos móveis de ouro, tesouros e comida para comer junto a todas as riquezas conquistadas ao longo da viagem, cheios também de instrumentos musicais para que aquela festa possa acontecer de verdade. Afinal, tem como ser mais pirata do que isso? E é por isso que a música conta da entrega do sake. Ferro dos Poneglyph foi nomeado como sake, pois tudo que falta para completar esse grande banquete é o homem que virá com o peso de toda a história para entregá-lo. A música é um conto daquele que viria, e tanto no sentido metafórico dos Poneglyph quanto no sentido literal do sake, alguém vai chegar para trazer a última coisa que resta para a festa. É claro que a tripulação de Roger inteira ia cair na gargalhada. É um tesouro inacreditável, é uma história engraçada. Que maluco ia dar a volta ao mundo simplesmente com um
o sonho de fazer um grande banquete para o mundo inteiro, destruir uma montanha gigante e criar todo um propósito em volta de uma festa. Só alguém que sonhasse e tivesse o propósito de tornar todo mundo livre, que amasse a liberdade e que amasse muito comer também, um grande banquete afinal. E sim, isso é exatamente o sonho do Luffy. Eu, pessoalmente, vendo todo esse significado e todo esse propósito, faria que nem o Roger. Eu riria muito e depois encheria meus olhos de lágrimas. Toda a derrubada do governo mundial e a destruição da Red Line são acontecimentos épicos e cheios de ação e de impacto. Mas One Piece nunca foi só isso. Se hoje você tá aqui, é porque começou a ler a história de um garoto que só queria sair correndo louco por aí, vivendo aventuras cheias de diversão, festa e liberdade. E é disso que One Piece se trata. As referências estão aí pra vocês. Vou mostrar pra vocês como é exatamente isso o tesouro. Lá em Water 7, o Garp falou isso pro Luffy. Tudo isso é por causa daquele idiota do Ruivo, enchendo a sua cabeça de ideias estúpidas. No primeiro capítulo de One Piece, vemos Luffy começar a formar o seu sonho. Ele estava maravilhado com a tripulação de Shanks, enquanto eles diziam: piratas sempre se divertem, o mar é vasto e há muitas ilhas para se explorar. O mais importante, piratas têm liberdade. E vocês sabem muito bem das palavras de Luffy para Rayleigh: Rei dos piratas é aquele que é mais livre nos mares. Os piratas mais livres são aqueles que têm os melhores momentos em todas as ilhas desse mundo. E o Luffy, em todas as ilhas por onde passou, fez festas nos fins de todos os arcos, quando libertou aquelas ilhas de tiranos. Portanto, a missão do Luffy é viajar até o fim do mundo e encontrar o One Piece, porque isso faria dele o rei dos piratas e o mais livre no mar. Luffy não pode dar a maior festa que esse mundo já viu sem antes ser o rei dos piratas. E isso tá no fim do sonho do Luffy, como disse Ace no capítulo 999. E essa vontade foi herdada. De todas as vezes que vimos Shanks, ele sempre está festejando ou bebendo sake, com Mihawk, Ace e Barba Branca, assim como Luffy faz todo fim de arco, como eu falei antes. Rayleigh dizia que Roger era extravagante em festas e em batalhas. Roger estava sempre festejando, mesmo com seus rivais como o Barba Branca. A mesma alegria desde o início. Luffy vive sua vida ao máximo, festejando, se divertindo aonde quer que ele vá, o mais livre desses mares. Esse é o conto de uma vontade que foi herdada de alguém do passado, alguém que era conhecido como aquele que iria libertar o mundo, o deus do sol Nika. Por isso, vendo aquela cena de Luffy exclamando seu sonho, é exatamente: eu serei aquele que dará a maior festa desse mundo. E o tesouro é a concretização dessa vontade herdada. Tanto Roger como Luffy partilham e exclamam o sonho enquanto repartem sake. One Piece será o grande banquete depois da destruição da Red Line e o fim do governo mundial, o projeto do amanhecer e a partilha com a maior bebida conhecida nesse universo, o sake de Binks, onde dessa vez, pela última vez, veremos um banquete, mas com todos os povos, tribos e reinos do mundo de One Piece. Imagine a alegria imensurável do Luffy enquanto toca aquela música, a música mais bela de todo One Piece, o sake de Binks. Cara, só de imaginar isso eu já fico emocionado, é uma coisa muito louca, o Oda é um gênio. E finalizando, quando tudo isso se concretizar, todos terão realizado seus sonhos. Enquanto todo aquele banquete e toda aquela festa acontece, Sanji vai estar cozinhando a melhor comida do mundo, usando os peixes do lendário All Blue que ele tanto queria ver. Nami agora vai poder navegar por todo o mundo traçando o mapa que ela tanto quer fazer, que é o mapa Mundi. Brook, enquanto toca sake de Binks, chorando, vai estar de frente para Laboon, que ele tanto queria reencontrar. Frank terá construído o navio que circundou o mundo como ele tanto queria. Sonhos como o de Zoro e de Usopp se concretizarão antes mesmo dessa chegada ao fim. Robin descobriu toda a verdade do mundo. Chopper também deve realizar seu sonho antes da chegada a One Piece. E por fim, Luffy terá dado o maior banquete do mundo. Ele cumpriu a vontade e a chama dos D. Ele finalmente se tornou o homem mais livre, o grande rei dos piratas, o maior de todos, e no fim não dominou sobre nada, nem se sentou em nenhum trono, assim como ele queria. A profecia do D se cumpriu. Joy Boy Nika concluiu seu propósito. Ele libertou todo o mundo. O mundo inteiro festeja, cantando o sake de Binks. As baleias até cantam pela chegada dele. O tão esperado Joy Boy, o garoto alegre, Monkey D. Luffy. Imagina só One Piece terminando ao som de sake de Binks e Luffy dizendo finalmente: eu sou o rei dos piratas. A história se concluiu. In e o governo se foram. A Red Line foi desfeita. Todos os reinos da União do Amanhecer agora estão livres. Na verdade, o mundo inteiro está livre.